tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Nós estamos numa série especial sobre temas proféticos e o tema de hoje é realmente muito especial mesmo. Que Deus abençoe sua vida, prepare a sua Bíblia, prepare uma caneta, chame os amigos, porque está começando o Arena do Futuro. Antes de começar o tema, eu quero mandar um abraço para você que recebe a nossa caravana nas cidades, nos estados do Brasil. Um alô para o pessoal de Tocantins, um abraço para todo o pessoal do Ceará, pessoal do Pernambuco, um abraço especial para o Rio de Janeiro, um abraço especial para o Rio Grande do Sul e um abraço especial também para São Paulo. Bem, nosso programa está nas redes sociais, como você já sabe. Todos os dias colocamos vídeos no Facebook. Você que já acompanha, muito bem, continue. E você que ainda não acompanha, vai lá, facebook.com/Arena do Futuro. E também o Twitter, @Arena do Futuro. E nesse mesmo nome e endereço, você encontra o nosso Instagram, onde colocamos também vídeos de 15 segundos para fortalecer a caminhada e a vida espiritual. Além disso, nós temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Ok? Quero mandar um abraço também para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Nós estamos também em rede com as rádios da TV, das rádios da Novo Tempo. TV, rádio, e muitos acompanham também esses vídeos pela internet. Deus abençoe a você, ouvinte da nossa rádio, ok? E agora prepare o seu coração, porque nós vamos entrar no tema que é realmente muito importante. Talvez esse tema seja conhecido de algumas pessoas, mas provavelmente não é conhecido de milhares e milhões de pessoas. O tema de hoje é o selo eterno de Deus. É importante saber o seguinte: durante as minhas andanças por aí, as pregações, os estudos bíblicos, os diálogos, as pessoas têm questionado várias coisas. Uma delas é a seguinte: pastor, será que todo mundo que frequenta a igreja, será que todos que usam uma Bíblia, será que todos que de alguma maneira creem em Deus serão salvas ou serão salvos? Essa é uma pergunta constante. Por quê? Porque na verdade ninguém quer se perder, não é mesmo? Você pode conversar com qualquer pessoa de qualquer igreja, de qualquer religião. O que todas essas pessoas desejam é a salvação, sem dúvida nenhuma. Só que nessa busca pela salvação, algumas pessoas se perdem no caminho e se atrapalham. E às vezes criam conceitos e filosofias e ideias que não estão de acordo com a Bíblia, não é verdade? Então veja só, sobre essa pergunta, eu quero chamar a sua atenção para Mateus. O Evangelho de Mateus trata desse tema também. E aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, tem uma frase que chama a nossa reflexão. Vamos ver. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é curioso esse texto, essa frase? A frase é muito objetiva. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso significa que só o fato da pessoa falar o nome de Deus, só o fato da pessoa crer em Deus, só o fato da pessoa ter uma Bíblia, ou pertencer a uma igreja, ou a uma denominação, ou a uma religião, isso não é suficiente para que a pessoa seja moradora do reino dos céus. Entende? É preciso mais do que isso, porque o texto diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Veja que esse texto é coerente. Vamos fazer um paralelo entre marido e mulher. Se o marido diz para a mulher assim: eu te amo, ok? Bom, falar eu te amo é maravilhoso, é necessário, é importante. Mas uma coisa é você falar eu te amo, e outra coisa é você falar e mostrar que ama, tá certo? Não apenas falar que ama. Falar é importante, é bom, mas é importante mostrar na prática esse amor, correto?
O texto chama a nossa atenção para isso. Não basta falar Senhor, Senhor, aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus e tal. Não é suficiente dizer isso. É importante, é necessário, mas não é suficiente. A Bíblia diz que é necessário fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Bom, diante disso, é importante que você saiba que a humanidade, ela vai caminhando para uma definição em dois grupos. O grupo formado por pessoas fiéis e um outro grupo formado por pessoas infiéis. Entendeu? Então, finalmente, quando Jesus voltar, a humanidade estará totalmente dividida em dois grupos. Na verdade, ela já está hoje. Só que eu e você não sabemos quem está do lado da verdade e quem não está. Nós não sabemos, e por isso nós não podemos nem julgar e nem condenar as pessoas. Mas Deus sabe a pessoa que é sincera e a pessoa que não é. Agora, finalmente, quando Cristo voltar, essa divisão será mais clara, mais notória. E esses dois grupos, os fiéis e os infiéis, eles serão marcados, eles serão selados, eles serão assinalados. Estou falando do selo de Deus. Na verdade, a Bíblia fala de dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Na verdade, a gente poderia usar três palavrinhas que são sinônimas de acordo com o contexto bíblico. A gente pode falar selo, marca ou sinal. Então, a humanidade dividida em dois grupos, esses dois grupos receberão uma marca, um sinal, um selo. E é justamente aí que a gente quer entrar. Por exemplo, quando você fala em selo, você precisa analisar o significado de um selo. Eu tenho aqui um texto no livro de Esther. Esther é um livro do Antigo Testamento, fica exatamente antes de Jó, para ficar mais fácil para você localizar aí. Esther, capítulo 3, verso 12, nos dá uma pista, uma ideia, uma direção para a gente entender o significado de um selo de acordo com o histórico da Bíblia. Então vamos ver aqui 3:12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, e a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Aqui nós temos uma indicação para saber o significado de um selo. Antigamente, no tempo dos reis, eles usavam um anel grosso no seu dedo. E esse anel grosso era um tipo de um carimbo, um tipo de um selo, um instrumento para selar. E o rei normalmente pedia para os seus secretários escreverem uma carta. E essa carta era trazida ao rei. Depois que ele lia e conferia, então com aquele anel, ele carimbava aquela carta, ele selava aquela carta. E com esse selo do seu anel, ele estava passando algumas informações importantes. Naquele anel, naquele selamento do rei, havia três características, três detalhes que identificavam o rei e que tornavam aquele carimbo um selo. Ali tinha o nome do rei, ali tinha o cargo que o rei exercia e ali tinha também a extensão territorial que aquele rei reinava, administrava, dominava. Essas três características revelavam que aquilo era um selo, que aquilo identificava a pessoa que havia selado. Quando você traz essa ideia para a Bíblia, você descobre que o selo de Deus também precisa ter essas mesmas características. O selo de Deus tem que ter o nome de Deus, tem que ter o cargo, a função de Deus e tem que ter o território onde Deus é Deus, onde Ele domina. Ok? Aí você vai para a Bíblia e começa a analisar na Bíblia o que é que na Bíblia preenche as características de um selo, para você identificar realmente como um selo. Outro detalhe importante é que algumas pessoas acham, isso é somente achômetro das pessoas lá fora,
Algumas pessoas acham que o selo de Deus seria o dom de línguas. Outras pessoas acham que o selo de Deus é o Espírito Santo. Outras pessoas acham que o selo de Deus é o sinal da cruz. E ainda tem um grupo que acha que o selo de Deus é o batismo. Bom, biblicamente falando, nenhuma dessas opções, nenhuma delas é verdadeira. Porque o selo de Deus não é nenhuma dessas. Vamos abrir a Bíblia para eu te mostrar uma coisa interessante, quer ver? Abra sua Bíblia aí e vamos fazer lá em Apocalipse. Vamos para Apocalipse, no capítulo 7. O capítulo 7, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Apocalipse 7, 1, 2 e 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, atenção, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, aqui você percebe claramente que Deus tem um selo. Apocalipse 7, especialmente os versos 2 e 3, apresentam o selo de Deus, diz que Deus tem um selo. E o verso 1 nos dá justamente esse pano de fundo para a gente entender o processo do selamento e o detalhe do selo. Veja que o verso 1, nós encontramos Deus segurando os ventos. Enquanto que no verso 2 aparece outro anjo trazendo o selo de Deus. Esse quadro é muito interessante. Quem sabe em um outro programa a gente pode até voltar a tratar só de Apocalipse 7. Mas hoje eu quero mostrar que Deus está segurando os ventos para que as pessoas conheçam e recebam o selo de Deus. Esse é o quadro que aparece aqui no capítulo 7. Enquanto Deus segura os ventos, aparece outro anjo trazendo o selo de Deus para colocar na fronte, na testa dos servos de Deus. Então, aqui a gente aprende 2 lições. A primeira lição é que Deus está dando tempo de graça e de misericórdia para que as pessoas sejam seladas. Segundo, a Bíblia nos revela que o selo de Deus será colocado na fronte. E fronte, que é justamente aqui, a testa, é símbolo de razão, é símbolo de entendimento. Ok? Então veja que o selo não é colocado no coração. O selo não é colocado nos sentimentos, nas emoções. O selo é colocado na razão. A pessoa tem que entender. E uma vez que ela entendeu, ela aceita. Por isso que o selo é colocado na fronte, na testa. Agora vem a pergunta-chave. Então, pastor Luiz, você poderia fazer a pergunta para mim. Qual é esse selo? Qual é esse sinal? Qual é essa marca? Bom, nós vamos analisar isso de uma maneira bastante interessante. Eu vou ler com você 3 versos. O primeiro dos 3 está em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse 9, pode abrir sua Bíblia, tá? Capítulo 9, verso 4. Aqui fala sobre a 5ª trombeta. A 5ª trombeta, 9, verso 4. Olha o que diz o verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Bem, por que eu estou lendo esse verso? Para mostrar a seriedade do selo de Deus e também do selamento. Veja que a ordem foi: não cause dano à erva da terra, não cause dano a nada. Diz, o texto é claro. O texto é claro: não cause dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Diz assim: e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. A pessoa que não receber o selo de Deus, ela vai perder a salvação. Veja como isso é sério. Então, esse tema que estou apresentando hoje no Arena
é um tema que pode definir a sua salvação. Entendeu? Agora, o segundo texto que eu falei que iria ler é o texto de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 16, ele nos dá a direção e nos mostra onde está o selo de Deus. Isaías 8,16 fala exatamente assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aqui você pode entender esse verso de duas maneiras. A primeira maneira é que o verso diz assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus quer colocar a sua lei em nosso coração, em nossa vida, tá certo? Mas também você pode entender que Deus está dando uma indicação de que o seu selo está na lei. Você pode olhar pelos dois ângulos e não há dúvidas nenhuma de que o selo de Deus realmente está na lei de Deus. A lei de Deus são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos aparecem em Êxodo capítulo 20. Então ali em Êxodo 20, você vai encontrar o selo de Deus, ou se você preferir, o sinal de Deus, ou se você preferir, a marca de Deus. Você encontra exatamente na lei de Deus, nos 10 mandamentos. E alguém poderia falar: pastor, mas qual dos 10 seria o sinal? Qual dos 10 seria a marca? Qual dos 10 seria o selo? É simples, a gente vai aqui para Ezequiel, e o profeta Ezequiel nos revela qual dos 10 mandamentos é o sinal, é o selo, é a marca. Estou abrindo aqui, abra sua Bíblia também, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, observe, o texto é claro e diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Percebeu? Esse texto é muito claro. Então esse texto está dizendo de uma maneira muito especial que o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus é o sábado. É a santificação do sábado. E o sábado é o 4º mandamento da lei. São 10 e o sábado é o 4º. Se você ler o 4º mandamento da lei, vai perceber que o sábado realmente preenche as 3 ou contém as 3 características de um selo, conforme a gente leu lá em Esther, capítulo 3, verso 12. Aqui em Ezequiel diz que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. O sábado é a marca de Deus. O sábado é o selo de Deus. Eu vou ler o 4º mandamento para lhe mostrar as 3 características de um selo. Vamos aqui para Êxodo, capítulo 20, e vamos considerar o 4º mandamento, somente o 4º. Abra sua Bíblia também e vamos ver aqui o 4º mandamento que aparece, Êxodo 20, de 8 a 11. Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uau! Você percebeu que esse é o 4º mandamento. E o 4º mandamento é o único mandamento dos 10, o único dos 10, que tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Você não percebeu? Olha só o verso 10. O verso 10 fala assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui aparece o nome de Deus. Depois você continua e no verso 11 fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor. Esse fez mostra que Deus é o Criador, mostra Deus como Criador. Então aqui está, como nós poderíamos dizer, a função, o cargo de Deus. Deus não apenas é o nosso Deus, como é também o Criador dos céus e da terra. E finalmente diz: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
mostrando assim o território onde Deus é Deus, onde Deus domina. Está muito claro então que o quarto mandamento possui as 3 características de um selo: o nome, o cargo e o território. Então não há dúvidas de que o sábado é de fato o selo de Deus. O sábado é de fato o sinal entre Deus e o seu povo, é a marca de Deus. Então agora vem a pergunta: será que você, depois de entender isso, será que você aceita guardar o sábado? Lembre-se de uma coisa: o selo é colocado na testa, na fronte. Então o primeiro passo para você ser selado é entender, ok? O segundo passo é aceitar. E o terceiro passo é praticar. Então, se você entendeu, agora você deve aceitar. E se você aceitou, agora deve começar a guardar o sábado. Mesmo que no começo você não consiga fazer 100%, você deve começar. Tudo na vida é assim, você começa. E aí você vai pegando a prática e a experiência. Agora tem um detalhe. Alguém poderia falar: pastor, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente selador. O Espírito Santo é quem coloca este selo na nossa mente. Em outras palavras, é o Espírito Santo que faz você entender, faz você aceitar e leva você a obedecer, a praticar. A obra é feita pelo Espírito Santo, mas o selo de Deus é o sábado. Entendeu? Por isso, em 1986, quando eu entendi esse assunto, eu decidi guardar o sábado. E já são aí mais de 25 anos que eu estou guardando o sábado. Claro, nós precisamos cada dia mais ter uma vida de relacionamento com Jesus. E outra coisa importante, lembre-se que não é o sábado que vai salvar você, mas a guarda do sábado revela que você tem Jesus no coração. Revela que você ama Jesus, porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E um desses mandamentos, que é o quarto mandamento, fala exatamente do sábado, que é o selo de Deus. Tudo bem? Está claro para você? Ok. Se está claro para você, eu pergunto: você aceita o selo de Deus? Você aceita guardar o sábado? Você aceita começar hoje a praticar esse mandamento? Muito bem, meus parabéns. Que Deus te abençoe por isso. Agora, eu sei que tem gente que lê na Bíblia, entende, mas é teimoso. Mas tem gente teimosa por aí. Esses dias eu visitei um líder de uma igreja, estudei com ele vários assuntos. Ele falou assim: pastor, eu entendi, está claro, eu entendi, mas eu quero uma revelação. Eu falei: peraí, ô irmão, espera um pouquinho. Agora eu que não entendi. Você falou que entendeu e você agora quer uma revelação? Eu pergunto: isso aqui é o que, meu amigo? Diz para mim, isso aqui é o que? Não é uma revelação? Não é a revelação de Deus? Não é a boca de Deus? E você quer revelação de quem? Do seu pastor? Do seu profeta? E isso aqui não vale? Isso aqui não te convence? Isso aqui não é suficiente? Você precisa de uma revelação extra? Ei, peraí, né, meu amigo? Pera um pouquinho, né? Não é assim que funciona. Ou a gente crê na Bíblia ou não crê. Quer saber de uma coisa? Vamos conversar sobre isso? Vamos sentar aqui e vamos conversar sobre isso. Aqui já estou sentado e você já deve estar também sentado na sua casa. Agora vem cá, chega mais perto. Vem cá, chega mais perto. A Bíblia tem um texto que é um dos textos mais incríveis, que eu particularmente gosto demais. É aqui em Atos, capítulo 5. Olha só, Atos 5, verso 29. Que texto extraordinário. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ouviu? Ou seja, antes importa obedecer a Deus. Se está escrito aqui, meu amigo, se está escrito aqui, aceite. Apenas aceite. Seja humilde para aceitar. Seja humilde para concordar com a Bíblia. Não fique aí buscando argumentos.
Alguns dizem assim, não, mas eu preciso de uma revelação, eu vou fazer uma semana de jejum, eu vou fazer uma vigília, eu vou buscar de Deus uma resposta, eu quero que Deus fale comigo através da boca do profeta, da missionária, não sei de quem. Ei, se isso que está escrito aqui não for suficiente para você, nem que um anjo desça do céu não vai lhe convencer. Se o que está escrito aqui não é suficiente para você, nem que apareça Jesus na sua frente, você não vai aceitar. Então, meu amigo, para com isso, abra o seu coração e aceite essa mensagem hoje, pela graça e pelo poder de Deus, amém? Eu sei que você já aceitou, então próximo sábado, procure a Igreja Adventista, vá até lá e diga assim, eu vim para a escola sabatina, eu vim para guardar o sábado com vocês, eu vim porque eu quero aprender mais, eu quero seguir as verdades bíblicas e eu quero receber a marca, o selo, o sinal de Deus. Eu não quero a marca da besta, eu não quero o sinal da besta, eu quero o sinal de Deus. Faça isso e você vai ser muito bem-vindo e vai estar seguindo os passos de Jesus, porque Jesus também guardava o sábado, porque os seus discípulos guardavam o sábado, porque os profetas sempre guardaram o sábado e porque todos os servos de Deus sempre guardaram o sábado. E você também precisa fazer exatamente o que Jesus fez. Entendeu? Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que seguir a Jesus. E eu pergunto, Jesus guardava que dia? Não era o sábado? Sim, era o sábado. Então siga Jesus e guarde o sábado como Jesus guardava. Amém? Muito bom, meus parabéns por sua decisão. Agora eu vou fazer uma oração com você e depois da oração, não esqueça, procure a Igreja Adventista lá, vai lá no site encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja, vá até lá no próximo sábado e comece a guardar esse santo dia e você será abençoado. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque essa pessoa aceitou guardar o sábado e eu o entrego nas tuas mãos. Abençoe a vida dele e a vida dela. Derrama sobre ele o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.